E aí, pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre o 232, RS232, também conhecido como EIA232, que é um padrão de meio físico. Bom, esse padrão, pessoal, ele é bastante antigo, ele data aí de 1969, as primeiras versões dele, e ele foi criado na época, então, para a gente poder comunicar serialmente entre dois dispositivos. Então, ele é um protocolo que foi baseado na codificação da UART, que a gente falou na aula anterior sobre o UART, né, e sobre a sua codificação. E ele é ponto a ponto, ou seja, ele permite que a gente ligue um dispositivo no outro. Outra característica dele, do 232, desse padrão, é que ele pode usar conector DB9, que é esse conector que a gente vê aqui, que vários computadores mais antigos, né, hoje em dia não tem tanto disponível essa porta mais nas conexões da placa-mãe, mas esse aqui seria o conector DB9, né? A gente encontra ele em alguns equipamentos ainda, esse conector, que é o principal usado para 232, ou o DB25, que é outro que a gente corriqueiramente pode encontrar. Que aí nesse caso a gente vai ter essa porta do DB25, que é essa porta aqui, que eu estou mostrando nessa figura, né? DB9, DB25, e em alguns equipamentos mais antigos a gente ainda encontra com essa conexão. E aí, claro, vai ter uma pinagem um pouquinho diferente para cada sinal que compõe a 232. Mas a gente vai focar aqui nas conexões com o DB9, beleza? Então, aonde a gente ainda encontra esse padrão, pessoal? Principalmente aplicações de automação, tá? A gente ainda encontra em PCs, geralmente nas placas-mães do computador a gente vai encontrar. Alguns equipamentos industriais, como inversores, CLPs, alguns módulos, ainda algumas IHMs ainda vão ter 232 nessa porta. Alguns data shows, né, projetores, multimídia, televisores ainda tem, para que a gente possa comandar remotamente, mandar algum comando para ligar, desligar, né, alterar alguma entrada e coisa assim. Instrumentos de medição, pessoal, multímetros de precisão, alguns osciloscópios, né, ainda vão ter essa porta para que a gente possa fazer aquisição de dados e também mandar algum comando. E os antigos modems que eram usados em conexões de escadas também tinham essa porta. Aqui tem uns exemplos de equipamentos, né, que vão ter essa porta aqui implementada, né? Vocês estão vendo que no PC a gente tem um conector macho, nesses dispositivos tem um conector fêmea, isso tem uma explicação, que eu vou falar logo na sequência. Então, o que esse padrão define, pessoal? Ele é um padrão de meio físico, tá? Então, ele vai definir características elétricas, né, os níveis de tensão dos sinais, características mecânicas, que aí estão associadas, né, aos conectores, e descrição funcional dos circuitos, para que serve cada sinal que a gente vai ter nesse padrão. As taxas estão em torno aí de 115.200 bps, 115.200, e é recomendando, né, o padrão sempre recomenda usar menos de 20.000 bps. E outra coisa, pessoal, a distância máxima recomendada do cabo, né, o comprimento desse cabo, que a gente vai usar para ligar os dispositivos, ele geralmente está no máximo em 15 metros. Então, em aplicações práticas, a gente vai evitar passar disso, uma vez que esse padrão não tem boa imunidade contra ruído, tá? Então, existem dois tipos de dispositivos, né, pela definição do padrão, que é os DTS e os DCS. O DTE, Data Terminal Equipment, né, de terminal no sentido de tu ter ali uma interface que tu vai usar para comunicar, ou que ele vai ter o conector macho, né? Então, o computador, ele é um terminal, de maneira geral, porque ele vai ter o conector macho aqui, né, na sua porta, na placa-mãe ou numa interface. Então, ele é chamado de DTE, isso vai definir algumas características dos pinos, né, a pinagem, e os dispositivos que são DCE, eles vão ser identificados pelo conector do tipo fêmea, tá? Então, por exemplo, um modem, algum conversor de protocolo, ele geralmente vai ter um conector. Mas, para a gente descobrir se é um DTE ou um DCE, a gente vai se basear no conector, tá? Que vai estar disponível no equipamento. E isso vai definir as pinagens, tá? Depois a gente fala. Então, o DTE, pessoal, geralmente vai ser um computador ou um terminal, né, identificado pelo conector macho.
e o DCE, então, um modem ou algum outro periférico que vai ser identificado pelo conector fêmea. Só que, claro, a gente sempre vai olhar o equipamento e ver qual porta está disponível quando a gente pega um equipamento pronto para usar, né? E a partir disso a gente já sabe como é que vai ter que ser esse cabo, tá? Porque o cabo vai mudar dependendo do tipo de equipamento que a gente está ligando um no outro. Então, outra coisa, né? Quando a gente tem o conector, pessoal, geralmente ele tem uma numeração para identificar justamente o número de cada pino, porque o número está associado a uma função que cada pino vai ter. Então, no caso do DB9, né, são esses 9 terminais, e geralmente aqui esse invólucro externo é a malha, né, o aterramento que a gente vai também, geralmente, aterrar, tá? Quais são aí os sinais, pessoal, que a gente vai ter nos conectores, tá? São 9 sinais que vão ser usados. No conector macho, quando a gente olha para ele, a gente vai identificar da seguinte maneira. O pino 1 é o pino DCD, depois a gente fala para que serve. O pino 2 ele é bastante importante, que é o pino RX, pelo qual o dispositivo vai receber dados. Então vocês podem ver aqui, ó, nessa outra figura, que essa seta está mostrando, né, está apontando para dentro aqui no Receive Data, tá? Quer dizer que os dados entram nesse pino, então é através desse pino que esse dispositivo que tem essa porta vai receber dados seriais, tá? Pino 3 é o pino TX, que é o pino pelo qual esse dispositivo vai transmitir dados para fora, então aqui vocês podem ver que a setinha está para fora, tá, para indicar. E aí a gente vai ter o pino DTR, que serve, depois eu falo para que serve, o pino de terra, que é para fazer o nível de tensão ficar igual, né, nos dois dispositivos. O pino 9 é o RI, o pino 8 é o CTS, o pino 7 é RTS e o pino 6 DSR. Então os 3 pinos principais, pessoal, para a gente fazer uma aplicação mínima vão ser o RX, o TX e o GND, tá? Porque daí com isso a gente tem o básico para fazer uma comunicação, né? Vocês podem ver que não tem clock, então na verdade a gente usa a mesma ideia da UART, onde os dois dispositivos vão estar configurados a uma mesma taxa de comunicação. E esses outros pinos aqui, eles vão servir para a gente fazer um controle de fluxo, que eu vou falar na sequência. E já no conector fêmea, pessoal, no conector do DCE, os sinais são um pouco diferentes. Vocês podem ver que o pino 5 continua sendo terra, só que agora o pino 2 é os dados transmitidos e o pino 3 é os dados recebidos, né? E os outros também. Eles são diferentes do DTE, tá? Mas o que é importante? Se eu quiser ligar um DTE num DCE, eu tenho que tomar o cuidado do pino de transmissão de um dispositivo estar ligado no pino de recepção do outro, né? E vice-versa. Então, por isso que as setas aqui ajudam a gente a ter uma noção se o sinal está entrando ou se está saindo do pino, tá? Para ajudar a montar o cabo certo. Então, quais são esses pinos, né? O RX, o TX, o GND, que eu falei que são os principais aqui que a gente vai sempre usar para trocar dados. E os outros pinos são pinos de controle, que vão permitir que a gente consiga controlar as comunicações e permitem a um dispositivo sinalizar para o outro algumas situações, para controlar o fluxo das comunicações, que eu vou explicar na sequência. Vamos falar um pouco das características elétricas da 232, pessoal. Toda vez que a gente quer transmitir nível lógico 0, tá, ou bit 0, que vai ser chamado de space aqui também, a gente vai transmitir uma tensão positiva. Então lá no nosso pino TX, se a gente botar o osciloscópio aqui para medir a tensão, né, a tensão e o tempo, no tempo, a gente vai ver que sempre que a gente estiver transmitindo o bit 0, a gente vai estar transmitindo uma tensão positiva, que no transmissor, se a gente botar o osciloscópio próximo do transmissor, ele vai ser entre 5 e 25 volts essa tensão. Toda essa faixa é aceitável para o bit 0. Então de 5 a 25 volts. Enquanto que, como pode ter uma resistência parasita no cabo e tal, no receptor tem que chegar no mínimo 3 volts a 25, né, para esse receptor considerar que ele recebeu bit 0. E quando a gente quer transmitir o nível lógico 1, pessoal, o que vai acontecer? A gente vai mandar uma tensão negativa no pino TX. Então, para transmitir 1, a gente vai ter uma tensão negativa. Aqui é o 0 volts, né? E essa tensão tem que ser no transmissor, de menos 5 a menos 25.
tá? Opa, menos 5 a menos 25. Para que seja considerada a recepção do bit 1. Aqui tem uma figura mais bonita, né? Para explicar isso. E aqui a gente já vê o ART também, né? Então, quando o dispositivo não está transmitindo nada, ele deixa em nível lógico 1, né? Que é o idle, que a gente falou lá. Então, ele vai manter em nível lógico 1, e nível lógico 1 é uma tensão negativa, né? Aqui tá 0 volts. Ele vai mandar o start bit, né? Que tem nível lógico 0 para indicar o início de uma transmissão. Então, ele vem, a tensão sobe, né? Para tensão positiva. E aí, quando ele for transmitir bit 1, tensão negativa, bit 0, tensão positiva. Essa rampinha aqui é só para mostrar que esse sinal, né, na verdade, ele não vai subir imediatamente, ele leva alguns microsegundos para subir, né? Então é justamente para mostrar essa característica do sinal subir e descer, né? Que tem a ver com as capacitâncias e resistências parasitas. Mas se fosse desenhado quadradinho aqui também, tudo certo, tá? Enfim, bit 0, tensão positiva, bit 1, tensão negativa. Então, se a gente botasse um osciloscópio no pino TX de uma porta 232, a gente espera, né, toda vez que esteja sendo transmitido alguma coisa, ver a tensão indo negativa e positiva em relação ao pino de terra, né, que é o pino GND. Beleza? Então, olha só, transmite os data bits, manda o stop bit e fica em idle aqui, né? Então, vocês podem ver que ele só pega o ART e faz uma conversão do nível de tensão para as tensões que são padronizadas na 232. Bom, questão das distâncias, pessoal. O ideal é a gente nunca usar mais que 15 metros, segundo a bibliografia, tá? Mas alguns trabalhos aí, alguns sites a gente vê ali que foram feitos testes e se conseguiu uma taxa de 1.200 bps a 500 metros. Porém, eu não faria isso. Ainda mais no ambiente industrial que a gente tem muito ruído envolvido. Inclusive, o 232 não é muito bom para ambientes ruidosos. Então, geralmente, a gente só vai encontrar ele dentro dos painéis elétricos para ligar, por exemplo, uma IHM num CLP. Tá? Mas 15 metros é o ideal, tá? Então, se passou disso, pessoal, vocês podem começar a ter problemas uma vez que vocês ultrapassaram, digamos assim, o recomendado. E outra coisa, né, pessoal, esses outros pinos que a gente vai ter, que são o DTR, o DSR, o RTS, CTS, eles vão permitir, então, o que a gente chama de controle de fluxo. Tá? O que acontece? Os dispositivos, quando esse protocolo foi concebido em 69, bom, a gente tem que pensar que a eletrônica e os circuitos eletrônicos, os chips, eles eram muito simples ainda. E eram muito caros. Então não tinham muitos recursos, não podia ter muita velocidade. E muitas vezes os dispositivos também tinham pouca memória. Então, esses pinos adicionais, eles foram colocados principalmente para que um dispositivo pudesse sinalizar para o outro quando ele tinha a intenção de enviar dados, né? E saber quando um dispositivo está efetivamente pronto para enviar e receber dados. Então, eles servem para fazer uma sinalização do estado de cada dispositivo, né, que está ligado no outro. Então, por exemplo, o pino DTR ou DTE, né, DTE Red ou DTR, ele vai permitir para o dispositivo avisar, né, mandar um sinal, um nível lógico 0 ou 1 aqui, para sinalizar para o outro que ele está pronto, né, que ele está inicializado e pronto para se comunicar. E da mesma forma, o DSR é um pino de entrada, que é esse DCE Red aqui, né, pelo qual o dispositivo, no caso o DCE, se a gente tiver ligado aqui um DTE num DCE, que eles possam indicar um para o outro quando eles estão prontos para se comunicar, né? Então, o DTE, quando estiver pronto, ele bota esse nível lógico aqui, em 0 ou 1, para sinalizar quando ele está pronto ou não. E da mesma forma, quando o DCE estiver pronto, ele consegue sinalizar para o DTE que ele está pronto para se comunicar, né? Então, pense quando a gente ligar os equipamentos, antes de os equipamentos começarem a enviar dados, eles vão checar se esses dois dispositivos estão prontos, né, através desses pinos. Então, as bibliotecas de comunicação que usam 232 e tem esses pinos implementados,
elas vão ter algumas funções ali pelas quais a gente consegue fazer essas checagens. E aí a gente, no nosso programa, consegue fazer uma lógica para controlar, né, o envio de dados só quando os dispositivos estão prontos. E isso é para inicialização, né, para um indicar para o outro que ele está pronto. E o handshake, pessoal, são dois outros sinais aqui que seriam o clear to send e o request to send. E que aí, no caso, quando o dispositivo quer enviar dados ou tem a intenção, ou seja, quando na nossa biblioteca lá, que a gente está programando, a gente quer enviar dados para o outro dispositivo, a gente pode botar esse pino RTS em nível lógico 0 ou 1 para avisar o outro dispositivo, ó, eu quero te enviar dados, tu tá pronto para enviar dados? E aí, através do pino CTS, esse dispositivo consegue sinalizar que ele está pronto para enviar dados. Por que isso é importante, pessoal? Porque aí a gente evita enviar dados quando o outro dispositivo não está pronto para receber. Porque talvez durante a programação, na programação desse dispositivo, ele está fazendo um processamento, ele está fazendo algum cálculo, alguma operação, e nesse período ele não pode, ele está ocupado, ele não pode receber dados porque ele não vai conseguir processar os bytes que estão chegando pela serial. Então ele consegue sinalizar quando ele está livre ou para receber dados ou quando ele está ocupado. Então, antigamente, né, pessoal, essas aplicações todas implementavam esses sinais justamente para garantir que a gente não ia enviar dados à toa, né, e que a gente não ia perder bytes. Tem que pensar que a gente está ligando aqui um PC num modem, um PC numa impressora, né, então esses sinais permitiam a gente desenvolver um programa mais robusto, mais completo, né, que ia ser mais confiável e ter menos falha para o usuário também, né? Para o usuário não ter que ficar lidando com as falhas. E outro pino que a gente tem é o ring, tá? Por que isso? Porque como a gente ligava os computadores em alguns fax modems, né, para receber fax, para receber... Se você não sabe o que é um fax, é bom vocês darem uma pesquisada. Mas para a gente receber, né, alguns documentos digitalizados pela linha telefônica, era importante a gente ter esse sinal de ring, porque daí o modem poderia informar, né, o DTE que estava chegando uma ligação. E aí o DTE atende a ligação, né, a ligação telefônica, e consegue receber esse fax, imprimir ele, né, ou armazenar num arquivo. Então o ring ele servia para isso, para permitir, né, que esses modems que tinham ligação telefônica conseguissem sinalizar para o DTE que estava chegando uma ligação. Então aqui tem umas formas de onda só para a gente entender um pouco mais, né, pessoal? Aqui no caso a gente tem um PC, que seria um DTE, ligado numa câmera via serial, que seria um DCE. E aqui a gente tem o nível lógico dos sinais, tá? Antes de ocorrer uma troca de dados. Então olha só, quando a gente liga o PC, ele vai colocar em nível lógico 1 aqui o pino DTR dele para indicar que ele está pronto, né, que ele está inicializado. E da mesma forma, essa câmera vai pegar o pino DTR dela e vai colocar em nível lógico 1, que está ligado no DSR do PC, para indicar que ela está pronta também para enviar dados. Logo depois disso, né, quando o PC tiver a intenção de enviar dados, ele vai colocar o RTS dele em nível lógico 1. Aqui estão os pinos da câmera, né? Esses sinais são os pinos da câmera. Vai colocar, né, esse sinal, que vai estar ligado no CTS, em nível lógico 1, para indicar para a câmera, olha, eu quero te enviar dados, tu está pronta para enviar, para receber, e a câmera vai botar no RTS dela, o nível lógico 1, para poder sinalizar para o PC, então, que ela está pronta para receber dados, né? E aí sim, o PC vai mandar aqui, né, vai transmitir via TX, pelo TX dele, os dados para o RX da câmera. Então aqui mandou uma série de bytes, né, que estão sendo enviados. Aí a câmera aqui respondeu, mandou uns bytes de volta, aí o PC mandou mais uns bytes, depois a câmera respondeu. E aí o que o PC vai fazer? Né, não tem mais nada para transmitir, ou acabou a transmissão, ele pode simplesmente dizer que ele está desativado, e a câmera vai desativar também. Ou ele vai botar de novo o CTS em 0 para indicar que ele não tem mais nada para se comunicar, né? Então, esses sinais vão permitir que um dispositivo sinalize para outro quando ele quer transmitir dados e receber,
e dessa forma controlar a comunicação, para a gente não ter o risco, né, de enviar esses dados e o outro dispositivo não receber. Mas o que é importante salientar, pessoal? Nem todos os equipamentos implementam esses pinos, né, o DTR, o RTS, o CTS e o DSR, tá? Não é necessário. Depende de como a gente está implementando esse protocolo que vai enviar e receber bytes. Às vezes só com o TX e o RX a gente já resolve o problema, tá? Então não é sempre que a gente vai precisar. E por isso, pessoal, por a gente não precisar controlar o fluxo toda hora, a gente pode ter vários tipos de cabos, tá? Então eu estou mostrando aqui para vocês alguns tipos de cabos. Por exemplo, um cabo para a gente ligar um DTE em outro. Por exemplo, um computador num outro computador. Como os dois têm portas macho, a gente tem que fazer um cabo que vai ter 2 conectores fêmea, né? Para ligar esses 2 PCs. E se a gente não precisa fazer controle de fluxo, pessoal, que nem eu falei, a gente só vai precisar dos pinos, dos sinais RX, TX e GND, desses pinos. Então como é que vai ficar esse cabo? Ó? O 5 ligado no 5, que seria o GND. O RX, que é o 2, ligado no TX, né, do outro, e o TX ligado no RX do outro. Deixa eu só confirmar aqui qual é o 2 e o 3 no DTE. Ó, o 2 é o RX, o 3 é o TX. Né? Então a gente vê aqui o TX ligado no RX e esse TX ligado nesse. Então esse seria o cabo mais simples, pessoal, quando a gente tem certeza, né, que a gente não precisa de controle de fluxo. Ou que a gente consegue configurar esses 2 equipamentos para não usar controle de fluxo. Outro tipo de cabo, que é o DTE num DCE, né? Então, se a gente olhar as pinagens do DTE e do DCE e a gente precisar de controle de fluxo, o cabo é bem simples, pessoal. A gente vai pegar os 2 conectores e a gente vai soldar os fios de forma que fique um cabo paralelo. Ó. Então, pino 1 no pino 1, pino 2 no pino 2, pino 3 no pino 3. Ou seja, o TX do meu DTE, aqui, ó, DB9 macho, né? Ele vai no RX do meu DCE, tá? Que o RX do DCE tá no pino 3, né? E o TX do DTE no pino 3. Então, 3 no 3, 4 no 4, por aí vai. Então, vocês têm que ter um certo cuidado quando fizer as ligações ou montar um cabo para ter certeza, né, onde está o TX, o RX e os outros sinais que vocês vão precisar. Tá? Então, esse seria o cabo DTE-DCE com controle de fluxo. E o que pode acontecer em alguns casos também, né? Aqui tem um exemplo de um DTE-DTE com controle de fluxo. Então, caso vocês queiram ligar 2 computadores, né, ou 2 equipamentos que tenham os conectores macho, e vocês precisam usar o controle de fluxo, vocês têm que cuidar para esses sinais estarem ligados, né? O CTS no RTS, o RTS no CTS, o TX no RX, o TX no RX. E aqui, geralmente, a gente pode botar o DSR e o DCD juntos, né? E o DTR aqui. Então, eles vão servir para sinalizar quando o dispositivo está pronto. O DSR aqui, no caso, seria o ring, tá? Eu acho. Ou não, o DCD. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, tá. O ring não tá aqui. Mas, enfim, esse seria o cabo para a gente ligar, né, um DTE em outro, de forma que eles consigam se comunicar com o controle de fluxo. Em algumas aplicações que pode acontecer também, pessoal, é que um equipamento, um software que a gente usa, né? Às vezes a gente já tem um equipamento que a gente comprou industrial pronto, que a gente não tem acesso a essas configurações da serial, e ele tem controle de fluxo, ele implementa. Porém, o outro dispositivo onde a gente está ligando, ele não tem controle de fluxo. Então, um tem, o outro não tem. Como é que a gente vai fazer eles comunicarem no caso de um dispositivo não ter controle de fluxo? Porque o outro, o que tem, ele vai tentar fazer a sinalização e ninguém vai responder, né? Ele não vai receber nos pinos de entrada nenhum tipo de resposta que indique que o outro dispositivo está apto a receber dados, né? Justamente porque um implementa e o outro não. Então o que a gente pode fazer é enganar ele através de um looping de handshake.
Então, no dispositivo que implementa o controle de fluxo, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar alguns pinos que esse dispositivo tem, né, alguns desses sinais, e ligar nos sinais de retorno. Por exemplo, pegar o RTS e ligar no CTS, e pegar o DTR e ligar no DCD e no DSR. Dessa forma, ele mesmo vai a gente vai enganar ele vai achar que o outro dispositivo está pronto para enviar e receber dados e vai transmitir, né, via RX, via TX os dados para esse outro dispositivo e receber também. Então, em alguns casos, né, pessoal, claro que isso aqui é uma coisa bem assim, que o cara tem que estar aprofundado, mas dentro da engenharia de controle e automação, no nosso dia a dia aí, eventualmente a gente vai trabalhar com máquinas antigas ou com equipamentos muito antigos, que não tem como a gente modernizar eles, não tem como atualizar, mas que a gente vai tentar usar ao máximo antes de substituir ou vender, né? Então pensa em um inversor antigo, um CLP antigo, e às vezes esses equipamentos, eles vão ter esse controle de fluxo, às vezes não vão ter, e a gente como engenheiro aí precisa estar atento para poder fazer esse interfaceamento e conseguir lidar com essas questões aí que esse protocolo, que esse padrão, né, o 232 implementa. Então, em alguns casos, a gente vai ter que fazer cabos diferentes para cada situação, tá? Então, a gente tem que entender como os equipamentos funcionam para isso. Outra opção, né, pessoal, que alguns programas implementam é o handshake por software. E aí, para a gente não precisar usar aquele monte de pinos que eu falei de controle de fluxo, a gente pode fazer um controle por software. Ou seja, a gente vai usar só o RX e o TX, mas qualquer dado que a gente vá mandar, a gente vai mandar alguns bytes antes, né, um cabeçalho, para sinalizar para o outro dispositivo que a gente vai enviar bytes. E aí o que tem que acontecer? Os dois equipamentos eles têm que ter em software uma interpretação dos bytes que estão chegando para entender o começo e fim das transmissões. Eu vou dar um exemplo logo na sequência aqui de como a gente pode usar isso, tá? E isso já vai para um nível de protocolo daí, onde um protocolo vai ser uma sequência de bytes que a gente vai transmitir, onde cada byte tem um significado, né? E através disso a gente consegue fazer esse controle, esse handshake via software. Então depois a gente vai ver, a gente não vai ver como fazer, mas eu vou mostrar aonde a gente pode configurar isso, por exemplo, num terminal. Beleza? Então, padrão 232, pessoal, muitos computadores já não possuem mais essa interface, tá? Então, por exemplo, no meu computador aqui, que eu uso um desktop, na minha placa-mãe, no manual da placa-mãe, tem alguns pinos específicos nos quais eu posso instalar, né, fazer uma instalação da porta 232, né, com DB9. Então, a placa-mãe ainda tem o suporte, mas nos conectores da placa-mãe já não tem mais a porta 232, que ela foi sendo substituída por várias portas USB, que é hoje o que a gente tem, né? Então, se vocês quiserem botar uma 232 no desktop de vocês, ou tem que comprar uma interface dessas, ou descobrir se na placa-mãe vocês têm, né, esses pinos, e aí o que vocês vão comprar, na verdade, é esse conectorzinho aqui que eu estou mostrando aqui com o mouse, que ele tem, né, um conector IDC de um lado, e aí sai com o cabo que vai para os pinos, beleza? Então, cabe muito assim o cara ver se está disponível. No meu desktop aqui tem 2 portas com ainda disponíveis para a gente usar. Então, falando de portas com, né, pessoal, aqui no gerenciador de dispositivos do PC, a gente consegue também ver se tem alguma porta com disponível. Por exemplo, aqui, ó, portas, né, nas portas do gerenciador, porta com 1, porta com 2. E ainda tem uma LPT, que é uma porta paralela. Então, isso aqui está implementado na placa-mãe do PC, tá? Essas 2 portas, a com 1 e a com 2. E aí, pessoal, em muitos casos a gente não tem mais essa porta, mas a gente pode usar um conversor USB 232, que nem esse aqui. Então a gente vai plugar na USB, esse conector ele vai ter essa porta e ele vai gerar aqui no gerenciador de dispositivos uma porta com 3, com 4, com 5, tá? Que é uma porta serial de comunicação que está usando o padrão de meio físico 232, tá?
Então, caso um dia vocês precisem ligar o PC para programar um CLP antigo ou para comunicar um sistema supervisório com um CLP antigo, vocês vão poder usar, né, um conversor desses para isso. E o que mais, pessoal? A gente tem os conversores, por exemplo, o MAX232 da Maxim. Ele é um conversor de níveis que vai permitir que a gente pegue, né, por exemplo, um microcontrolador que tenha uma UART, e essa UART se comunica em 5 volts, por exemplo, ou seja, bit 0 transmite como 0 volts, bit 1 transmite como 1 volt, e ele vai, através desse circuito especial que ele tem, onde ele tem uns capacitores aqui, ó, uns capacitores eletrolíticos invertidos, ó, tudo capacitores eletrolíticos, ele é capaz de gerar essas tensões positivas e negativas que a porta precisa. Então, olha só, ele tem aqui, ó, 2 entradas de 232, ou seja, a gente pode ligar, né, um sinal que vem de fora, e ele converte para TTL aqui, ó, do lado de cá, para os níveis de 0 a 5 volts ou 3V3, dependendo do que a gente está alimentando e do microcontrolador que a gente precisa. Então lá, o sinal do TX que sai, né, da porta 232 do nosso outro dispositivo, ele pode ser ligado aqui, e aqui a gente vai mandar para o RX do nosso microcontrolador. Enquanto que aqui a gente pode pegar do TX do nosso microcontrolador e enviar. Ele vai converter para os níveis de tensão, né, que a gente pode ligar no RX de um outro equipamento. Então aqui está o exemplo desse circuito, tá? Então aqui está o MAX232, aqui está o nosso microcontrolador, aqui está o pino de TX, que a gente vai ligar na entrada 11, e a saída que a gente vai ligar no pino 3, que é o TX, né? Que é um conector fêmea, cuidado, né? Se for conector macho tem que ligar diferente. Mas aqui está o conector fêmea, TX no pino 3, no 2, aliás, desculpe, e o pino RX aqui do nosso conector vindo para o pino 13 e entrando no RX do microcontrolador. Então ele está convertendo naqueles níveis, né, que vão de mais 12 a menos 12 volts aqui nesses pinos para tensões de 0 e 5 volts no microcontrolador. E aqui os capacitores, ó, de 10 micro, 16 volts, ligados em alguns dos pinos, aqui nem tem a numeração, né, que vão fazer a alimentação desse 232. Então, se vocês quiserem fazer um microcontrolador se comunicar por essa porta, vocês podem usar o MAX232 para isso, que é bem baratinho, né, e tem alguns módulos por Arduino também. Para fechar, então, pessoal, quanto ao 232, ele tem algumas limitações, tá? Primeiro, ele demanda essas variações de voltagem bem grandes, né? Que nem eu falei lá, de até mais 25 a menos 25, mas em geral de menos 12 a mais 12 é o que é usado. E o que isso vai exigir, pessoal? Por exemplo, no PC, isso vai exigir que a fonte do PC, ela tenha lá, consiga gerar mais 12 e consiga gerar menos 12. Então a fonte do PC, ela tem essas tensões já dentro, né? Para poder alimentar esses circuitos. Claro que com um circuito que nem o MAX232, ele consegue gerar essas tensões a partir de uma alimentação de 5 volts, por exemplo. Outra limitação é a baixa imunidade a ruído, tá? Ele não tem nenhum mecanismo para eliminar ruído eletromagnético. Então, justamente por isso, pessoal, em aplicações industriais, a gente vai evitar passar de 15 metros o cabo, porque além disso começa a ter muito bit errado, muito erro de bit, e aí a gente começa a ter perdas nas comunicações, problemas. Outra limitação é que ele é ponto a ponto, então ele vai permitir só ligar um dispositivo em outro. A gente não vai conseguir, por exemplo, montar um barramento com ele, onde a gente possa trocar dados com vários dispositivos. Então ele é ponto a ponto, logo, a maioria das aplicações que tem essa porta são pensadas para comunicações ponto a ponto. Outra questão que a gente sempre vai ter que estar ligado, né, é que o controle de fluxo não necessariamente é implementado em todos os dispositivos. Isso significa que a gente vai ter que estar sempre atento quando for soldar o cabo, ou montar um cabo, né, comprar os componentes para fazer o cabo. E outra questão também é que a gente vai ter que estar atento aos pinos, identificar se é DCE ou DTE sempre, para saber que tipo de cabo a gente vai fazer, né, para isso. E outra coisa é que o 232 não tem alimentação. Isso quer dizer que a gente não consegue alimentar um circuito externo através da porta. Qualquer dispositivo externo vai ter que ter a sua própria fonte de alimentação.
né? Então, isso também é uma questão. Então, quando a gente estiver trabalhando na prática, a gente tem que ter alguns cuidados, tá? Para poder identificar essas questões que eu falei. E para resolver problemas, né? Identificar o tipo de cabo, identificar se o dispositivo é DCE ou DTE, através das portas, né? Se é macho ou fêmea. Checar a pinagem, checar se todos os sinais estão chegando. Checar, por exemplo, através de um osciloscópio, né? Como é que esse sinal está tendo algum tipo de atenuação que possa estar causando um problema na interpretação dos bits, né? E também cuidar com as taxas e distâncias aqui para garantir que essa taxa vai funcionar bem e que a gente não está ultrapassando a distância de 15 metros que eu falei, né? Que seria a distância prática que a gente tem que usar. E outras questões de diagnóstico de problema, né? Chequem o controle de fluxo, né? Para ver se está sendo usado ou não, se precisa. Chequem se o cabo está com os fios necessários para isso. Chequem como é que está o ruído no ambiente através do osciloscópio também, porque isso pode estar comprometendo a comunicação. E chequem se o protocolo é o mesmo em ambos os dispositivos, tá? Então tudo isso é algumas dicas que vocês vão poder usar quando vocês tiverem problemas, né? Para diagnosticar o problema e conseguir corrigir na comunicação, né? Então também checar se está sendo enviado dados. Então para isso é bom sempre a gente usar um osciloscópio, né? Um multímetro para medir essas tensões, checar se os cabos estão com o contato certo e tudo mais, beleza? Então, quero mostrar duas coisas para vocês aqui que a gente pode utilizar para fazer alguns testes. O primeiro, pessoal, é um programa que é esse HHD Virtual Serial Ports. Esse programa permite que a gente crie portas seriais virtuais no computador. Ou seja, ali no gerenciador de dispositivos vão aparecer algumas portas que a gente pode usar para simular a comunicação entre duas aplicações. Então, por exemplo, através desse programa, que ele é free, ele tem uma versão comercial, mas a versão free permite criar umas portas temporariamente no PC. A gente pode criar, por exemplo, isso aqui, ó, uma ponte local, onde a gente vai conseguir abrir a porta COM em 2 programas diferentes. E na verdade o que a gente vai simular é como se o PC tivesse 2 portas COM e tem um cabo ligando essas 2 portas, né? Para que a gente possa fazer uma aplicação, trocar dados com outra, tá? Então eu vou criar uma porta local. Vocês podem ver que ele vai pedir para definir um número de porta COM, ó, COM 13 e COM 4, que eu vou pegar sempre números que não aparecem no gerenciador de dispositivos. E aqui nas opções, olha que legal, eu consigo dizer como eu quero que seja a pinagem, né, desse cabo externo que eu estaria simulando. Então, eu quero um cabo que tenha loopback, né, que é justamente para poder enganar um controle de fluxo. Eu posso fazer um cabo parcial, que tem algumas coisas implementadas, um cabo parcial de outra forma, né, depende da aplicação, um cabo completo, ou eu posso simplesmente desativar todos esses... Ele consegue simular essas conexões entre esses pinos. Mas vocês podem ver aqui, ó, que o RX e o TX estão ligados um no outro. Que isso é o que importa pra gente aqui. E não aparece o GND aqui, porque está implícito, né, que tem uma conexão de GND. Mas eu consigo simular. E eu consigo também simular o seguinte, ó, pessoal. Um overflow de fila, quer dizer que eu estou enviando muito dado. E eu consigo simular ruído na linha. Ou seja, defino uma probabilidade de algum dos bits que eu estou transmitindo chegar errado. E aí com isso eu consigo testar se o meu programa está identificando que um bit chegou errado e consegue descobrir. Lembre-se lá quando eu falei da UART, que geralmente a UART vai ter alguns registradores de status, que a gente vai conseguir identificar se a transmissão chegou com sucesso, se foi detectado algum erro de paridade ou não, né? Então, quando a gente desenvolve um programa, uma aplicação que usa, né, a UART ou uma porta serial, o ideal seria a gente implementar toda essa robustez da aplicação, checando todos esses status, checando, né, fazendo controle de fluxo, para transformar essa conexão, essa comunicação a mais confiável possível, para a gente ter a maior tolerância a falhas possível, né? Que esse é o objetivo do nosso trabalho de engenharia quando a gente está desenvolvendo uma solução.
é fazer uma solução super robusta, que tenha o mínimo de problemas, porque se tiver problemas, vai significar que a gente vai ter que ir lá na empresa, no nosso cliente, consertar, resolver, corrigir. Se parar tudo, o cliente não vai saber o que está acontecendo, então tem que dar avisos para o cliente, né? Ou avisos na aplicação de algum possível erro, e que a gente consiga diagnosticar mais fácil possíveis problemas. Então, quanto mais a gente conhece a fundo a tecnologia, melhor vai ser a solução que a gente vai conseguir desenvolver, mais robusta e menos dor de cabeça no futuro a gente vai ter, tá? Então, por isso é sempre importante estudar os protocolos a fundo, beleza? Então, olha só, vou criar essa porta virtual, tá? Ele vai dar um aviso aqui, né? Só que quando eu desligar o PC, essas portas não vão estar mais disponíveis, que é a limitação do demo. E aqui, ó, ele criou porta 3 com 4. E aqui tá aparecendo essas duas portas, ó, com 3 e com 4, tá? Então elas estão criadas. Tudo que eu transmitir via com 3 vai chegar na com 4 e vice-versa. E o que eu vou fazer agora, pessoal, é pegar um programa bem antigo, que vocês podem usar o PUTY, P-U-T-T-Y, né? Ou eu vou pegar o Hyperterminal, que é um programa de terminal que vinha junto no Windows 95, eu acho. E o que eu vou fazer? Eu vou abrir dois terminais. No primeiro, eu vou abrir o terminal 1, que está na com 3, tá? Só para identificar aqui. Ele vai dar, vou dar um OK. E ó, o que vai aparecer aqui? Como é que tu quer conectar? Eu vou colocar, quero conectar na porta com 3, quero abrir essa porta, dou um OK. E aí eu vou configurar a UART, né? Vou configurar a serial. Então eu vou querer me comunicar, por exemplo, a 9600 bps, 8 bits de dados, sem paridade, ó, 1 bit de stop bit e controle de fluxo. Olha que legal, aqui a gente controla o fluxo. Hardware, ou seja, a gente vai fazer, o próprio terminal vai controlar os sinais, aquele, o CTS, o RTS, o DTR. Posso botar nenhum, para dizer que a gente não vai usar, ou posso botar o show X-on, X-off, que tem a ver aí com aquele controle de software que eu falei, né? Que então ele vai usar um mecanismo de software que tem que estar configurado. Eu vou botar nenhum aqui e vou dar um aplicar. Dei um OK, pessoal, a porta está aberta, tá? Então pode ver, ó, terminal 1 com 3. Eu vou aqui nas propriedades, eu vou só habilitar o eco, tá? Para a gente poder ver tudo que a gente está digitando e transmitindo. Então aqui nas configurações, no setup ASCII, eu vou pedir para ele ecoar os caracteres. Ou seja, tudo que eu digitar aqui vai aparecer, tá? Senão não vai aparecer. Tá? Então olha só, aqui está o terminal na com 3. Eu vou abrir um outro terminal, um segundo, que eu vou chamar de terminal 2, que vai estar na com 4. Vou ligar ele na com 4 e vou configurar a mesma taxa que eu botei no outro. 9600 8N1 sem controle de fluxo, tá? Então a gente poderia fazer um cabo só com TX, RX e terra. Apliquei, dei um OK. Então aqui está os dois terminais. Só para clarear um pouco mais, pessoal, eu vou desenhar no Paint o que está acontecendo aqui. Então eu tenho, seriam dois computadores, por exemplo, ou dois dispositivos. Aqui a gente está ligado na com 3, o hiperterminal está ligado na com 3. Aqui o hiperterminal está ligado na com 4. E aí o que a gente vai ter aqui é esse cabo virtual que a gente criou. E esse cabo, no caso, ele tem aqui o GND. Na verdade, ele vai estar respeitando as configurações do simulador que a gente fez, né? Mas aqui a gente vai ter o TX ligado no RX. A gente vai ter um TX aqui ligado no RX aqui também, tá? Então esses dois dispositivos estão aqui. E o que a gente fez foi abrir a porta COM, que representa isso, com o hiperterminal, que é os dois terminais que a gente está vendo aqui. E agora, olha que legal. Tudo que eu transmiti na com 4, pessoal, vai chegar na com 3. Né? Estou escrevendo aqui o EUE no com 4, ele está transmitindo para com 3. E tudo que eu transmiti aqui na com 3, pode ver que eu estou selecionado aqui agora, vai chegar na com 4. E pode ver que também chegou os dados anteriores que estavam ali, que estavam num buffer acumulado para ser recebido.
Então aqui eu estou mostrando essas comunicações. O que a gente poderia fazer aqui, pessoal? Se a gente tiver um microcontrolador com 232, a gente pode ligar ele numa porta física do PC. Ou se a gente tiver um simulador de microcontrolador, a gente pode ligar esse simulador nessa COM4 virtual e a gente vai poder imprimir no hiperterminal tudo que o microcontrolador está enviando, tá? Pela 232. Então, pessoal, o hiperterminal serve para a gente fazer uns testezinhos. Hoje em dia a gente usa o PUT, tá? Também para fazer isso, já que o hiperterminal ele é mais antigo e não é tão fácil de achar, mas ele ainda funciona bem. Então essas ferramentas estão disponíveis para vocês aí e eu vou deixar os links também aqui embaixo para esses materiais e exemplos. Beleza, pessoal? Então era isso aí de 232, um abração e até a próxima aula.